Bem-vindos a mais um Papo do Alto, uma palavra que esperamos que venha do trono de Deus para o seu coração. Vivemos dias tempestuosos, em verdadeiras tormentas por vezes, para não dizer furacões ou mesmo tufões. O apóstolo Paulo foi o tipo do pregador que as circunstâncias não o impediam de pregar de maneira alguma. E no meio de uma tormenta, de uma tempestade, de um tufão, Paulo se levanta naquela embarcação, naquele navio, e prega com uma voz que falou mais alto do que a tempestade. E nós precisamos hoje de pregadores que falem mais alto que as tempestades e devolvam àqueles que o ouvem a esperança e o desejo de viver, de seguir em frente. Que pregadores são esses? São pregadores que pregam com a autoridade de um apóstolo, que falam como um profeta, que convencem como um evangelista, na profundidade de um mestre, mas guiando, conduzindo como um pastor. Pregadores que têm a voz de um leão, que têm o olhar de uma águia, a força e a resistência de um búfalo, mas que jamais se esquecem que são homens e que devem manifestar não apenas a face ou faceta de leão, a face ou faceta de uma águia, a face ou faceta de um búfalo, mas a face e a faceta de um homem. Verdadeiramente, meus amados, nós precisamos de homens e mulheres pregadores que falem com a voz do Senhor Jesus, a voz do bom pastor, que preguem a palavra de Deus de maneira que, como os discípulos no caminho de Emaús, possa o coração deles inflamar, serem aquecidos, serem em brasa tocados pela palavra que vem da boca de Deus. Sim, necessitamos ser pregadores que não falem suas próprias palavras, mas as palavras de Deus, ecos da voz divina. E tão ecos da voz divina que ao nos escutarem, possam escutar não a nossa voz, seja ela como for, mas a voz do bom pastor, para que as ovelhas, ouvindo a nossa voz, sigam ao Senhor. Outro elas não seguirão, elas seguirão ao Senhor. Como nós necessitamos ser, nesses dias, guias espirituais, pregadores que sejam a voz de Deus. A Bíblia nos fala que o menino Samuel, quando estava para dormir, antes que a lâmpada da casa do Senhor se apagasse, ouviu ele a voz de Deus, e a voz de Deus o chamava: Samuel, Samuel. Levantou-se o pequeno e foi ao encontro do sacerdote Eli. E lhe disse: eu não te chamei. Volta a deitar, Samuel, e mais uma vez a voz lhe chama: Samuel, Samuel. E assim, repetidas vezes, e o sacerdote lhe diz: eu não te chamei. Mas percebe então o sacerdote que era Deus que o chamara. E diz ele, recomendando a Samuel: da próxima vez diga: eis-me aqui, Senhor, fala, o teu servo te ouve. Foi quando Samuel escutou
pela primeira vez a voz do Senhor e foi usado como profeta do Senhor. O interessante é a pergunta: como é a voz de Deus? Deus é espírito. Deus não é homem, nem filho de homem. Deus é espírito. E a voz de Deus naquele dia foi uma voz que eu diria igual à voz de Eli. E por quê? Porque Deus nos fala com a voz dos nossos pais espirituais, dos nossos guias no Senhor. Deus poderia falar com qualquer voz, mas naquele dia, Samuel, ao escutar a voz de Deus, não disse: uma voz me chamou, ou uma retumbante ou poderosa voz, mas o que Samuel entendia é que foi a voz de Eli. Se nós estamos escutando vozes que não sejam como a voz do nosso Pai espiritual, cuidado, porque esta pode não ser a voz do Senhor. Que Deus os abençoe de maneira extraordinária. Aqui é o pastor Aloísio e eu espero que esta palavra edifique a sua vida. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Mas acrescento eu, como os discípulos no caminho de Emaús, que estavam sem esperança, a Bíblia diz que Jesus expôs as Escrituras. E quando nós pregamos uma mensagem expositiva, mais do que trazemos fé, devolvemos esperança. Até uma próxima vez com um papo do alto.